Olá, sejam bem-vindos à apresentação da terceira avaliação da disciplina de Fenômenos do Transporte 3 da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Vamos falar sobre a absorção embatelada de fármacos em leito fixo. Meu nome é Mariana e os demais integrantes da minha equipe são o Carlos, o Daniel e a Giovana. Vamos falar sobre poluentes emergentes. Eles são contaminantes com elevado impacto ambiental. Esses compostos são caracterizados principalmente por estarem presentes na água em baixas concentrações e ter o seu nível de utilização pela sociedade crescente, e também escassez de informações sobre o seu potencial ecotóxico ecológico. Eles são fármacos, produtos de beleza e higiene pessoal, produtos químicos industriais, hormônios, esteroides e defensivos agrícolas. Uma classe preocupante dos poluentes emergentes são os fármacos. Por quê? Porque eles são substâncias com efeito farmacológico, quer dizer, são substâncias ativas. E devido ao avanço da indústria farmacêutica e à automedicação, a sua presença em rios aumentou, levando a um desequilíbrio da microbiota aquática e o surgimento de bactérias super resistentes, que se agrava quando elas são patogênicas. A maior parte dos poluentes emergentes compõe os efluentes domésticos, que são tratados nas estações de tratamento de esgoto. O sistema atual das estações não tem a tecnologia para remover completamente esses poluentes emergentes da água ou o tratamento deles para que eles não sejam mais prejudiciais ao meio ambiente. Então, o despejo dos efluentes, mesmo após eles passarem pelas estações, pode contaminar os corpos hídricos e apresenta riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Os processos aplicados nas estações de tratamento são processos físicos, e pelo fato dos fármacos, especificamente dos antibióticos, serem encontrados em baixas concentrações nas águas residuais, se torna fundamental que os métodos aplicados sejam sensíveis o suficiente para uma remoção eficiente, que não é o caso de métodos físicos. Então, nós precisamos de um método físico-químico para o tratamento desses efluentes. O método que tem se destacado para a remoção de antibióticos de diferentes efluentes é a adsorção, havendo um aumento crescente no desenvolvimento de processos adsortivos e materiais adsorventes. Industrialmente, o mecanismo de remoção de poluentes é preferencialmente feito em leito fixo, os quais são preenchidos com o material adequado. E a vantagem da utilização dessa metodologia é a possibilidade de regeneração do leito após a saturação, por meio de ciclos de adsorção-desorção. O objetivo desse trabalho é a avaliação do potencial de adsorção do antibiótico ciprofloxacina em colunas de leito fixo empacotadas com carvões ativados produzidos a partir da biomassa residual do pseudocaule da bananeira, e também a obtenção da curva de ruptura de adsorção. Eu sou Giovana e darei prosseguimento à apresentação. Tendo em vista que o tema que estamos trabalhando é a adsorção embatelada de fármacos em leito fixo, é importante a gente entender o que é adsorção e o que seria o leito fixo. A adsorção é um método de separação e purificação bastante utilizado nas indústrias químicas. Ela é uma operação de transferência de massa, no qual substâncias de uma fase fluida se concentram na superfície de uma fase sólida, havendo assim a separação dos componentes do fluido. A nomenclatura correta do que foi dito é que a molécula que se acumula na interface do material é denominada adsorbato, e a superfície sólida na qual o adsorbato se acumula ou adsorve é denominada adsorvente. Sistemas em leito fixo são amplamente utilizados em diversas áreas, como, por exemplo, a remoção de poluentes e de efluentes líquidos. Nesse tipo de leito, o adsorvente está confinado em uma coluna, com dimensões conhecidas, e a solução passa por essa coluna, interagindo com os sítios de adsorção. A curva de ruptura descreve o comportamento dinâmico e a eficiência de uma coluna de leito fixo. A solução contendo adsorbato é alimentada de forma contínua no coluna de leito fixo.
Nesse momento, a camada de adsorvente situada na parte superior do leito adsorve a solução rápida e efetivamente, reduzindo a concentração do soluto na saída da coluna. Ao passo que o processo prossegue, a zona de adsorção move-se para baixo, até o momento em que atinge a parte inferior do leito, fazendo com que a concentração do soluto no efluente aumente. Nesse momento, é dito que o sistema teve sua ruptura, representada na figura como ponto de ruptura. A partir desse ponto, a concentração do soluto no efluente aumenta rapidamente quando a zona de adsorção passa através do fundo do leito, prosseguindo ao escoamento com pouco ou inexistente adsorção, uma vez que o leito está em equilíbrio com a solução alimentada. Vamos a uma aplicação. O enunciado apresenta a ciprofloxacina, que é um antibiótico pertencente a uma subclasse das quinolonas, utilizado para o tratamento de infecções como a urinária, respiratória e gastrointestinal. Com os dados fornecidos, pede-se o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa, a resistência predominante durante a transferência, a curva de ruptura e uma avaliação quanto ao efeito da porosidade do leito sobre a resistência à transferência e as curvas de ruptura. Eu sou o Carlos e falarei sobre as equações e hipóteses que utilizamos para resolver o caso estudado. Para a ciprofloxacina, que é o nosso fármaco de estudo, consideramos que ela está diluída em solução aquosa e também que ela é a única substância que será absorvida pelo carvão ativado. O nosso isotermo de equilíbrio foi assumido como do tipo linear, sendo que isso será detalhado ao decorrer da apresentação. O processo de adsorção possui natureza física, então consideramos que não há reação química na fase do adsorvente. A solução aquosa envolvida apresenta vazão volumétrica e temperatura constantes. O escoamento é do tipo blood flow e unidirecional, então a coluna funciona como um reator tubular e consideramos o fluido se movimentando em apenas uma direção. E a contribuição de dispersão axial muito superior à difusão na fase móvel. Então, a difusão na fase móvel existe, mas ela não será considerada para cálculos na presença da dispersão axial. Para as propriedades da água, utilizou-se as equações 1, 2 e 3. A 1 e a 2 se referem à massa específica e à viscosidade dinâmica da água, respectivamente. Ambas utilizam a temperatura da água em graus Celsius. A equação 3 se refere ao cálculo da viscosidade cinemática para a água. Para o cálculo do coeficiente de difusão, utilizamos a correlação de Rilke-Schenck. Ela é válida para as soluções diluídas, assim como é o nosso caso de estudo. O subscrito A se refere à ciprofloxacina e o B à água. Para o cálculo do volume de Lebas, utilizamos a tabela abaixo, onde mostra os diversos átomos e grupos presentes na estrutura molecular da ciprofloxacina, bem como suas contribuições para a determinação do volume de Lebas. Para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa, determinamos alguns parâmetros, como a área da seção transversal da coluna, a velocidade da solução, o Reynolds da partícula e o número de Peclet máximo para a partícula. Por fim, o coeficiente convectivo de transferência de massa é determinado pela equação 10 e ele depende do número de Sherwood. O número de Sherwood pode ser calculado pela equação 9, também conhecida como correlação de Wilson-Jankopoulos, que possui suas restrições mostradas abaixo. Para o cálculo das resistências da transferência de massa, considerou-se a resistência convectiva, dada pela equação 12 e que ocorre na fase móvel, como também a resistência difusiva, dada pela equação 13 e que ocorre na fase do adsorvente. Para essa, é necessário calcular o coeficiente de difusão efetivo, dado pela equação 11, onde considerou-se a difusão simples ou de Fick. O inverso da soma dessas duas resistências nos fornece o coeficiente global de transferência de massa. Para o caso do escoamento blood flow sem dispersão axial, utilizou-se a equação 18 para a construção da curva de ruptura. Nela relacionamos a concentração do soluto na saída da coluna, que é a concentração C, com a concentração C0, que é a concentração do soluto na entrada da coluna. Ela depende dos parâmetros alfa e beta, como da velocidade intersticial, dada pela equação 15. Para o caso do escoamento blood flow com dispersão axial, foi necessário calcularmos o parâmetro φ pela equação 19, também conhecida como correlação de Gunn. Para isso, foram necessários calcular alguns parâmetros dados pelas equações 20 a 23. Uma vez calculado o parâmetro φ, podemos determinar o coeficiente de dispersão axial pela equação 24. E pelo modelo de Levenspiel e Bischoff, podemos determinar uma nova curva de ruptura através da equação 27, novamente relacionando as concentrações C e C0. No caso, precisamos calcular novos parâmetros alfa e beta, dados pelas equações 25 e 26.
É válido ressaltar que o coeficiente de partição, denominado KD ou KP, utilizado nos cálculos, foi obtido a partir de um estudo termodinâmico realizado por Spenazzato. O coeficiente de partição relaciona a capacidade de absorção do soluto no equilíbrio e a concentração do soluto na fase móvel após a absorção, conforme mostra a equação 28. O gráfico ao lado mostra o ln do coeficiente de partição versus o inverso da temperatura em Kelvin. A partir dele é possível traçarmos uma reta e a partir dessa reta determinamos alguns parâmetros termodinâmicos como a variação de entalpia e a variação de entropia. A partir deles, podemos obter o valor final do coeficiente de partição de aproximadamente 1,42. Olá, meu nome é Daniel e eu sou responsável pela seção de resultados e discussão. Bom, começando então pelo item A, nós devemos determinar o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa. Para tanto, os dados do enunciado foram sumarizados na tabela à esquerda, enquanto as propriedades do solvente, neste caso a água, foram calculados e dispostos na tabela à direita. Então, lançou-se mão da correlação de Wilks-Cheng a fim de calcular o coeficiente de fusão em condição diluída da ciprofloxacina em água, e em seguida foram calculados números adimensionais, tais como o Reynolds da partícula e o Peclemásico da partícula. Para o Sherwood da partícula, foi necessário utilizar a correlação de Wilson e Jankoplis, e é a partir deste número que pôde-se estimar o coeficiente convectivo de transferência de massa, o qual apresentou um valor de 0,15 cm por minuto. Para a resolução do item B, nós devemos identificar qual é a resistência predominante durante a transferência de massa. Para tanto, foi estimado o valor do coeficiente de fusão nos poros do nosso adsorvente, também chamado de coeficiente de fusão efetivo, qual resultou num valor de 4,82 vezes 10 a menos 5 cm² por minuto. Foi então estimada a resistência convectiva difusiva, de forma que a contribuição da resistência difusiva é mais de 10 vezes maior do que a convectiva. Assim, identifica-se como uma etapa lenta neste processo a difusão no adsorvente. Passando agora então para a resolução do item C, nós queremos encontrar qual a curva de ruptura da adsorção nesse nosso sistema. Para tanto, nós queremos avaliar qual modelo também se enquadra melhor, o plug flow sem dispersão axial ou o plug flow com dispersão axial, tendo em vista o que foi encontrado no artigo estudado. Para tanto, foi realizado o cálculo do coeficiente de transferência de massa global volumétrico, ali representado por K2A na tabela à esquerda. Sabemos que ele é o inverso da resistência global à transferência de massa, e é dessa forma que ele é calculado. Assim como também foi avaliada a velocidade intersticial, representada por UZ, a qual é dada pela velocidade superficial, que por sua vez é dada pela vazão volumétrica dividida pela área de escoamento. Tendo a velocidade superficial, basta então dividi-la pela porosidade do leito a fim de encontrar essa velocidade intersticial. Possuindo também a altura da coluna de leito fixo, dada por 30 cm, podemos encontrar o valor de alfa da solução exata de Levensbier-Bischoff para o modelo global de transferência de massa com adsorção. À sua direita, você pode ver então uma tabela que representa o plug flow com dispersão axial, em que também foi realizado o cálculo de alfa, além de outros parâmetros utilizados na correlação de Gunn para calcular o coeficiente de dispersão axial, o qual foi avaliado em 0,44 cm² por minuto. Os dados foram então trabalhados de forma a se gerar curvas para cada modelo de plug flow, com e sem dispersão axial. A curva de ruptura para a porosidade de 0,4 se encontra à esquerda. À direita, podemos observar a curva de ruptura estudada no artigo, para uma concentração inicial de 50 mg por litro. Como se pode notar, ela tem um formato sigmoidal, também conhecido como curva em S. Aparentemente, o modelo com dispersão axial representa ligeiramente melhor o seu comportamento. Neste item, surge uma reflexão. Por que há uma diferença tão expressiva no tempo necessário para que as curvas de ruptura alcancem um patamar C sobre C0 igual a 1? Para que vocês possam entender este questionamento, vou retornar ao slide anterior. Aqui, observem o eixo das abscissas. Há uma discrepância na escala de tempo entre os dois gráficos. Na esquerda, vamos até 25 minutos, enquanto na direita,
o gráfico caminha até 900 minutos. Sendo assim, o que explica essa diferença? Bom, uma hipótese para isso está na maneira que o coeficiente de partição foi calculado. Ele foi calculado a partir de uma isoterma linear, quando na realidade o artigo discute que uma isoterma de Langmuir talvez explique melhor o comportamento deste sistema de adsorvente-adsorbato. Além disso, outro questionamento que pode surgir diz respeito à informação da concentração inicial. Em que momento a utilizamos? De fato, se pararmos para pensar, não utilizamos a informação da concentração inicial em momento algum. Bom, então em que ela interfere? Conforme pode ser observado neste gráfico retirado do artigo em questão, a concentração inicial tem sim um impacto sobre a curva de ruptura. Concentrações iniciais mais elevadas tendem a levar a curva de ruptura ao platô de C sobre C0 igual a 1 mais rapidamente. O nosso modelo não foi capaz de contemplar essa influência, de forma que talvez o modelo global para a transferência de massa, da forma como ele foi formulado neste problema, não é capaz de representar adequadamente o que ocorre neste sistema físico. Caminhando agora para o nosso último item, nós queremos avaliar o efeito da porosidade do leito sobre a transferência de massa. Assim, foram realizados os mesmos cálculos que anteriormente, variando apenas a porosidade do leito. Neste slide, podemos observar então o comportamento da curva de ruptura para as porosidades 0,35 e 0,40, assim como também podemos observar a contribuição da resistência convectiva e da resistência difusiva para a resistência total e global à transferência de massa. Aqui podemos observar o mesmo para as porosidades 0,45 e 0,50, e aqui para as porosidades 0,55 e 0,6. Tomando então os extremos, podemos perceber que as curvas se aproximam, mais especificamente, a curva com dispersão axial tende a subir um pouco mais cedo, e a contribuição difusiva diminui. Mas na realidade, o que acontece é um aumento da resistência convectiva, uma vez que a resistência difusiva não sofre alteração alguma, pois ela não depende da porosidade do leito, e sim a resistência convectiva. Ela sim é afetada por esta variação e ela ganha maior relevância conforme essa porosidade aumenta. Ao longo desse vídeo, discutimos sobre a utilização de adsorção para retirar poluentes emergentes, mais especificamente o fármaco ciprofloxacina, presente em águas residuais. Utilizamos o modelo Plug Flow com e sem dispersão axial e a isoterma linear. Fazendo a comparação do nosso modelo com o artigo o qual esse trabalho foi baseado, o Plug Flow com dispersão axial teve o ajuste mais próximo do desejado. Observamos uma discrepância na escala de tempo comparando o modelo Plug Flow com o artigo. Após a análise dos modelos disponíveis na literatura, nosso grupo suspeita que a hipótese da isoterma linear provavelmente não é adequada para esse sistema de sorvente-adsorbato, fazendo com que o cálculo do coeficiente de partição resulte em um valor mais baixo do que ele deve ser na realidade. O efeito da porosidade do leito sobre a transferência de massa nos mostrou que a derivada inicial da curva com dispersão axial passa a ser maior quando se aumenta a porosidade do leito e a resistência convectiva cresce pelo aumento da porosidade. O modelo escolhido por nós ainda falha em contemplar a diferença da concentração inicial e provavelmente existem modelos mais robustos que levam essa diferença em consideração. Concluímos, então, que a retirada do ciprofloxacino da água por adsorção em carvão ativado pode ser utilizada como método de tratamento de águas residuais, e o modelo Plug Flow com dispersão axial, com um método diferente para o cálculo do coeficiente de partição, deve se ajustar satisfatoriamente à adsorção em leito fixo. As referências bibliográficas para a realização desse trabalho foram as seguintes. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!